Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Ibovespa subindo 0,80. Dow Jones caindo 0,80. Então, mais um dia que o mercado brasileiro se desloca, né? Consegue ter um desempenho melhor que o mercado norte-americano. E aí a gente vem comentando, né, sobre o momento gráfico melhor do nosso mercado, em vista também de tudo que a gente tem um panorama econômico melhor, né? Se você olhar a curva de juros, aqui a gente está indo num processo de queda, estabilidade para queda, ela está indo num processo de alta. E hoje, inclusive, nos Estados Unidos, né, se você observar a curva de 2 anos, né, o título de 2 anos é o mais, a ponta curta nossa aqui, né, que é utilizado para a gente entender como é que vai ser, como é que vai estar a taxa taxa Selic não, né, o Fed Funds, né, a taxa de juros norte-americana, para o ano que vem, né, e atingiu hoje a faixa do 4,6. E o que é 4,6? Por que é tão importante esse ponto? 4,6 é justamente a média entre 4,5 e 4,75, que é a projeção que a maioria das casas possuem para o Fed, né? O Fed encerrar os juros aí para o ano que vem. Então atingir essa faixa aí dos 4,5, 4,75, e é justamente a expectativa do próprio Fed. Então, teoricamente não, tá aí, né? Tá na tela. Essa alta está precificada. Isso é importante, essa referência é importante para a gente, né, ter uma noção aí com relação ao S&P. Tá? E a gente vai falar um pouquinho do S&P também em termos gráficos, tá? Vamos falar um pouquinho aqui do Ibovespa, que é o nosso mercado, e explicar por que a gente teve esse descolamento, beleza? Bom, hoje, em especial, a gente vem vendo esse descolamento nesses últimos dias, e hoje a gente tem duas explicações, né? A primeira, e que já vem sendo algo que a gente já observou ao longo dessa semana, né? E que inclusive, né, motivou esse movimento de alta dos bancos, das estatais, tudo isso, é que a eleição, que antes estava, no segundo turno, estava ganho para o Lula, aparentemente, o Bolsonaro chegou muito próximo, né? Você vê as pesquisas aí, até o Datafolha está dando como empate técnico, né? Então, colou muito, né? Então não vai ser aquela... não está tão claro quem que vai ser o vencedor. E aí tem o cenário que o mercado vem precificando. Se ocorrer, né, se o Lula ganhar, a gente tem o Congresso protegendo, justificando aquela forte alta que a gente viu no começo do mês. Se o Bolsonaro ganhar, que vai ser uma surpresa, né, essa bolsa vai rasgar, né, vai disparar, porque é a manutenção do projeto econômico que vem sendo feito. Redução de custo de fiscal, né, redução da parte de oneração da máquina pública, em especial, né, enfim, todo esse cenário que a gente vem observando aí dessas reformas, as reformas poderão de fato serem retomadas, né? Então é uma agenda econômica totalmente diferente à proposta, né, pelo PT. Então isso o mercado não tem na conta, só que ele vem colocando, né? E foi justamente olhando esse cenário que a gente justificou um dos papéis que a gente fez a entrada ao longo da semana passada, né? Que foi Banco do Brasil. Nós entramos no Banco do Brasil, né, naquele movimento de correção, e agora, né, hoje o papel foi destaque de alta do mercado, subindo 4,7%, chegamos aí com uma rentabilidade de 10% no papel. Inclusive, né, vou mostrar para vocês aí um resumo do como é que está a carteira, beleza? Então, justamente foram esses dois fatos, e esse fato que a gente vem observando ao longo da semana, que vem motivando a alta dos bancos estatais, né? Você vê Petrobras renovando máxima histórica, tem o petróleo ajudando, mas isso também ajuda bastante. Acho que o Banco do Brasil assim dizer, é a representação maior disso que eu estou falando, né? Sem disclaimers, né? É importante fazer disclaimer, né? Sem politicagem, sem nada, tá? É o fato. Fato é fato, né? Não dá pra gente ficar brigando com isso. E o outro ponto importante, que hoje a gente teve uma reversão do minério de ferro.
No começo do dia, minério de ferro caindo 3%, né? E aí durante a tarde, durante a manhã foi virando, e agora está fechando, está começando lá, né, a negociar novamente, né, os futuros, não é que negociar novamente, a ganhar mais liquidez, né? E aqui a gente está fechando o nosso mercado, então, por assim dizer, é a última vez que eu vou olhar a cotação do minério de ferro hoje, subindo 1%. Então, pô, tava caindo 3, subindo 1, uma bela de uma recuperação. Tudo isso na expectativa para essa madrugada. Essa madrugada vai ser decisiva para a Vale Minério de Ferro. Por quê? Hoje vai ser encerrado o Congresso do Partido Comunista Chinês. E essa alta do minério de ferro, primeiro, né, porque está num preço extremamente baixo, né, tá aí bateu hoje 92 dólares a tonelada, tá voltando para os níveis históricos aí desses, no ano passado, né, quando bateu a faixa dos 90, tá indo para lá, né, e se não houver, como a gente viu no domingo, na abertura do Congresso, se ele não falar, o Xi Jinping, que deve ser reeleito, né, se ele não falar nada com relação à política econômica, né, não ser algo vazio, como ele falou, né, de fato, a gente vai fazer isso, pacote de estímulo, enfim, qualquer coisa. E em especial, se ele não reduzir essa política do Covid-0, que só está tendo na China, né, e aí eu não sou especialista em China para ficar discutindo se está certo ou está errado, tá? Se não tiver nada nesse relaxamento do Covid-0, ou uma medida econômica estimulativa, ou mesmo um direcionamento melhor com relação à economia, né, no curtíssimo prazo, não o que ele falou no longo prazo, tal, cara, minério de ferro não tem um gatilho claro, né, e aí pode devolver todo esse movimento, e a Vale, né, a gente vai olhar um pouquinho do gráfico, perder um suporte bem importante e acelerar a queda. Beleza? Bom, então vamos dar uma olhada aí como é que foi esse fechamento, passar pelo S&P, mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha que legal. Tantan. Aqui é o resumo da carteira neste momento, né? A gente está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ativos. A gente está com 40% de caixa ainda, tá? Porque a gente começou na última semana de setembro, então começamos agora. Mas olha que legal. 2 papéis já dando 10%, né? Mais de 10%, inclusive, tá? 2 papéis aí caminhando para atingir 5%, sendo que um na alta lá do dia 3 chegou a bater 10%, e a gente falou de fazer parcial, tá? E outros 2 também, outros 3, né? Um bem no 0 a 0, literalmente no 0 a 0, e outros 2, esse aqui é um case mais de longo prazo, então tá um pouco atrasado, e aqui é um case que é um case de curtíssimo prazo, mas que depende bastante do andamento, né, dessa melhora do setor doméstico. Essas empresas do setor doméstico estão sofrendo bastante, né, varejo. Eu preferi não me expor diretamente à empresa, sei lá, comprar uma Via Varejo, ou uma Magazine Luiza, ou sei lá, uma Cirela, alguma coisa nesse sentido. Eu preferi me expor numa cesta de ativos que replica melhor essa expectativa positiva para a economia brasileira, né, derivada pela curva de juros. Então, esse, né, por enquanto, aqui é o resultado da nossa carteirinha. Tá indo bem, né? Tá indo bem. Estamos indo bem. Levando em conta que você vai gastar por mês para assinar o Infobolso por 6 meses, né? Você vai gastar R$50 por mês. Acho que já deu para pagar aí alguma coisa, né? Já deu para fazer, já deu para pagar um pouco aí da assinatura. Beleza? Tá? Vamos dar uma olhada no S&P e, né, só para a gente não esquecer, só para a gente não perder o fio da meada, na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, você vai ter todos os detalhes com relação ao Infobolso, tá? Vai ter um vídeo explicando o que você vai ter de benefício, e aqui eu falo para você os benefícios. Espera aí, vamos lá. Vamos falar aqui, ó. E o que você vai ter de benefício, né?
você vai ter, além das recomendações, você vai ter um grupo que é só de recomendação, de só você receber tudo. Ponto de entrada, né, quando fazer parcial, quando estopar, né, então vai ser tudo bem direcionado, é uma carteira administrada. E um outro grupo, onde você vai poder participar desse grupo, fazer perguntar, pô, você pode ver minha carteira? Eu vejo sua carteira, a gente faz, né, esse trabalho de assessoria também, né, na medida do possível também, não dá para ficar toda hora revisando carteira, mas se você tiver dúvidas sobre papéis, por exemplo, hoje o pessoal perguntando, tem um pessoal lá, tem o BTG, no nível atual, faz parcial, aí eu explico todo o racional para você fazer ou não uma parcial, né? Tal papel tenda, né? Desmanchou, tá num ponto interessante, eu explico todo o racional se vale a pena ou não, e não só gráfico, né? Eu explico também, trago uma explicação também do lado do fundamento, que é muito importante. Então, é uma explicação completa, é isso que eu quero dizer, é completo. Não é só, o gráfico rompeu, o gráfico perdeu suporte, né? Que isso aí qualquer um imbecil faz. Então, a gente faz um trabalho bem completo para trazer um call embasado, né? E também, né, os calls em aberto, que nem eu mostrei aqui para vocês, também tudo tem base, né? É gráfico, é fundamento e é múltiplo. E análise, vem um top-down, né? Do macro para o micro. Né? Eu faço esse tipo de análise e a gente faz essas entradas aí. A gente tem caixa e vai colocar outras coisas aí, pretendo colocar mais coisas na carteira ao longo do tempo, tá? Esses próximos dias, com certeza. Então você vai receber tudo isso, vai receber ao final do dia um relatório, né, com Ibovespa, as principais blue chips e 3 ações que o pessoal escolhe na sexta-feira, que vai ser analisado ao longo da semana. E você tem também, né, pela manhã, o pré-market, eu explico o que está acontecendo no mundo e as principais cotações, né, minério de ferro, tudo isso, né, petróleo, tudo. Antes do meio-dia, né, antes da virada, né, da manhã para tarde, eu mando mais um comentário explicando como é que foi a abertura, né, e, né, o fechamento eu faço aqui no YouTube e vem junto também com um relatório. Então, você tem um serviço completo no Infobolsa, desde recomendação até a parte de assessoria, né? Perguntando sobre papéis, tirando dúvidas. Então, é algo que tem um valor agregado bem interessante e com preço bem acessível. Então, não deixe de aproveitar, tá? Aqui na descrição do vídeo, a página de venda e explicando, né? Um videozinho explicando tudo sobre o Infobolsa. Beleza? Feito isso, vamos voltar para o S&P? Vamos lá. Aqui, rapidinho. Não mudou muito o cenário, né? A gente já vem explicando, né? O candle de reversão formado aqui. E a mínima de hoje, né? O 3.650, é o suporte intermediário mais importante. Ele amanhã não pode, tá? Assim, não é que não pode. Não seria o ideal fechar a semana abaixo dessa mínima. Porque o que vai acontecer? A pressão de venda da média móvel de 21, em linha com a tendência de baixa de curto prazo, vai ser exercida. E aí, cara, pode, pela tendência de baixa, pode muito bem voltar para o 3.600. Tá? Lembrando que, se perder o 3.580, não tem cenário de alta no curtíssimo prazo. Tá? O importante aqui é ficar acima do 3.580. Para ganhar força, primeiro, sustentar a mínima de hoje, voltar a negociar acima desse 3.750 e o grande objetivo aqui é romper o 3.800, tá? Aí, como eu falei, né, a curva de juros, ó, a de 2 anos aí colocando 4.6, tá bom? Bom, Ibovespa, muito contrário do que a gente vê do mercado norte-americano, pelo S&P, nosso querido Ibovespa, fundo confirmado no 111.630, cerca de 1% da máxima do mês. Confirmou o rompimento da máxima do mês? Pivô de alta armado, caminho aberto para a máxima do ano. Aqui, não pode ficar abaixo dos 111.630 e tem suporte intermediário na média móvel de 21. Como eu disse, estatais, destaque de alta, Petrobras segue sua tendência de alta principal, né? Nova máxima histórica em 36,55, então vai carregando o papel,
O suporte principal agora do curtíssimo prazo, R$ 34,00. Banco do Brasil também fechando na máxima, né, como o Fernando explicou, volume acima da média. O papel tá lindo, maravilhoso. Por isso que a gente comprou por aqui, né? Ai, que maravilha. Maravilhoso aqui a gente comprou. Então, a gente vai levando, né? O papel tem como alvo a máxima histórica, 46,18. Então, segue a tendência de alta principal. E, assim como Petrobras, né, a mínima aqui, esse 41,70, é uma importante referência de suporte agora no curtíssimo prazo. Os bancos, a mesma coisa, né? Também aqui, Itaúzão. Eu não posso ficar falando muito da carteira, né? Mas também está na nossa carteirinha. Também foi uma das nossas oportunidades de compra aí durante a queda. Pô, botou perto dos R$ 28,00, cara. É lá, é nóis. Também, tendência forte de alta. Se romper esse 30,25, que foi a nova máxima histórica, né? Caminho aberto para novas máximas, né? Eu deixei R$ 32,00 aqui porque é uma referência de preço-alvo aí, médio do mercado. Valetinha, que eu falei para vocês. Hoje vai ser decisivo. Se não sair nada do Congresso chinês, muita atenção para esse 69,26. Se perder esse 69,26, essa tendência de alta aqui do curtíssimo prazo, que já perdeu força, vai ser anulada. O papel volta nesse processo de indefinição e caminho aberto para o fundo principal dos R$ 66,00. E se levando em conta o spread que está com o minério de ferro, a ideia é voltar a fechar esse gap nos R$ 63,00. Beleza? Bom, destaques de queda de hoje, Tenda, né? Tenda, destaque de queda, devolvendo tudo aqui, né? Voltando aqui fechando na mínima do 4,85. Oi, batendo 0,22. Mills frango assado, aquelas coisas, né? Média móvel de 21, retorno da média móvel de 21. E via varejo, né? O setor aí de varejo, construção, destaque de queda, mesmo com a curva de juro flat. Teve um relatório da XP falando do e-commerce, né? Que vai ser o resultado do terceiro tri, basicamente é queima de caixa. Né? E aqui, né, e vários papéis do setor vão, né, esses mais voláteis, né, eles estão voltando abaixo da média móvel de 21 semanal. E a tendência é de baixa no curto prazo. Vai ficar feio se perder essas últimas mínimas. Tá? Aí, destaque positivo, Banco do Brasil, CSN aqui, né, essa questão da China vai ser bem importante para o papel, né, e uma recuperação de MRV. Recuperando, né, bateu aqui nesse 9,10, confirmou esse candle de reversão, por enquanto é um repique dentro desse movimento de baixa principal. Beleza, pessoal? Então é isso, não deixe de aproveitar, né, a oportunidade de fazer parte da comunidade do Infobolso, né, a gente responder as pessoas, fazer a parte da comunidade, ter acesso, né, a todo esse conteúdo, né, com relação a... Hoje a gente estava discutindo, por exemplo, frigoríficos, né, então algo... tem um valor agregado bem legal mesmo. Não é porque não é minha comunidade, não. É porque realmente você tem um valor agregado bem legal fazendo parte da comunidade. Né? Não é só receber relatório ou compra ou é venda. Não, você tem tudo isso e mais todo o suporte. Que o suporte, né, é a base da nossa filosofia aqui do Põe no Bolso. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais. Fala, pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar. Meu nome é Rafael. Ibovespa subindo 0,80. Dow Jones caindo 0,80. Então, mais um dia que o mercado brasileiro se desloca, né? Consegue ter um desempenho melhor que o mercado norte-americano. E a gente vem comentando, né, sobre o momento gráfico melhor do nosso mercado, em vista também de tudo que a gente tem, um panorama econômico melhor, né? Se você olhar a curva de juros, aqui a gente está indo num processo de queda, estabilidade para queda, ela está indo num processo de alta. E hoje, inclusive, nos Estados Unidos, né, a gente, se você observar a curva de 2 anos, né, o título de 2 anos é o mais, a ponta curta nossa aqui, né, que é utilizado para a gente entender como é que vai ser
como é que vai estar a taxa taxa Selic não, né? O Fed Funds, né, a taxa de juros norte-americana, para o ano que vem, né? E atingiu hoje a faixa do 4,6. E o que é 4,6? Por que é tão importante esse ponto? 4,6 é justamente a média entre 4,5 e 4,75, que é a projeção que a maioria das casas possuem para o Fed, né? O Fed encerrar os juros aí para o ano que vem. Então atingir essa faixa aí dos 4,5, 4,75, e é justamente a expectativa do próprio Fed. Então, teoricamente não, tá aí, né? Tá na tela. Essa alta está precificada. Isso é importante, essa referência é importante para a gente, né, ter uma noção aí com relação ao S&P. Tá? E a gente vai falar um pouquinho do S&P também em termos gráficos, tá? Vamos falar um pouquinho aqui do Ibovespa, que é o nosso mercado, e explicar por que a gente teve esse descolamento, beleza? Bom, hoje, em especial, na verdade, a gente vem vendo esse descolamento nesses últimos dias, e hoje a gente tem duas explicações, né? A primeira, e que já vem sendo algo que a gente já observou ao longo dessa semana, né? E que inclusive, né, motivou esse movimento de alta dos bancos, das estatais, tudo isso, é que a eleição, que antes estava, no segundo turno, estava ganho para o Lula, aparentemente, o Bolsonaro chegou muito próximo, né? Você vê as pesquisas aí, até o Datafolha está dando como empate técnico, né? Então, colou muito, né? Então não vai ser aquela... não está tão claro quem que vai ser o vencedor. E aí tem o cenário que o mercado vem precificando. Se ocorrer, né, se o Lula ganhar, a gente tem o Congresso protegendo, justificando aquela forte alta que a gente viu no começo do mês. Se o Bolsonaro ganhar, que vai ser uma surpresa, né, essa bolsa vai rasgar, né, vai disparar, porque é a manutenção do projeto econômico que vem sendo feito. Redução de custo de fiscal, né, redução da parte de oneração da máquina pública, em especial, né, enfim, todo esse cenário que a gente vem observando aí dessas reformas, as reformas poderão de fato serem retomadas, né? Então é uma agenda econômica totalmente diferente a proposta, né, pelo PT. Então isso o mercado não tem na conta, só que ele vem colocando, né? E foi justamente olhando esse cenário que a gente justificou um dos papéis que a gente fez a entrada ao longo da semana passada, né? Que foi Banco do Brasil. Nós entramos no Banco do Brasil, né, naquele movimento de correção, e agora, né, hoje o papel foi destaque de alta do mercado, subindo 4,7%, chegamos aí com uma rentabilidade de 10% no papel. Inclusive, né, vou mostrar para vocês aí um resumo do como é que está a carteira, beleza? Então, justamente foram esses dois fatos, e esse fato que a gente vem observando ao longo da semana, que vem motivando a alta dos bancos estatais, né? Você vê Petrobras renovando máxima histórica, tem o petróleo ajudando, mas isso também ajuda bastante. Acho que o Banco do Brasil assim dizer, é a representação maior disso que eu estou falando, né? Sem disclaimers, né? É importante fazer disclaimer, né? Sem politicagem, sem nada, tá? É o fato. Fato é fato, né? Não dá pra gente ficar brigando com isso. E o outro ponto importante, que hoje a gente teve uma reversão do minério de ferro. No começo do dia, minério de ferro caindo 3%, né? E aí durante a tarde, durante a manhã foi virando, e agora tá começando lá, né, a negociar novamente, né, os futuros, não é que negociar novamente, a ganhar mais liquidez, né? E aqui a gente está fechando o nosso mercado, então, por assim dizer, é a última vez que eu vou olhar a cotação do minério de ferro hoje, subindo 1%. Então, tava caindo 3, subindo 1, uma bela de uma recuperação. Tudo isso na expectativa para essa madrugada. Essa madrugada vai ser decisiva para Vale Minério de Ferro. Por quê? Hoje vai ser encerrado o Congresso do Partido Comunista Chinês. E
essa alta do minério de ferro, primeiro, né, porque está num preço extremamente baixo, né, tá aí bateu hoje 92 dólares a tonelada, tá voltando para os níveis históricos aí desses, no ano passado, né, quando bateu a faixa dos 90, tá indo para lá, né, e se não houver, como a gente viu no domingo, na abertura do Congresso, se ele não falar, o Xi Jinping, que deve ser reeleito, né, se ele não falar nada com relação à política econômica, né, não ser algo vazio, como ele falou, né, de fato, a gente vai fazer isso, pacote de estímulo, enfim, qualquer coisa. E em especial, se ele não reduzir essa política do Covid-0, que só está tendo na China, né, e aí né, eu não sou especialista em China para ficar discutindo se está certo ou está errado, tá? Se não tiver nada nesse relaxamento do Covid-0, ou uma medida econômica estimulativa, ou mesmo um direcionamento melhor com relação à economia, né, no curtíssimo prazo, não o que ele falou no longo prazo, tal, cara, minério de ferro não tem um gatilho claro, né, e aí pode devolver todo esse movimento, e a Vale, né, a gente vai olhar um pouquinho do gráfico, perder um suporte bem importante e acelerar a queda. Beleza? Bom, então vamos dar uma olhada aí como é que foi esse fechamento, passar pelo S&P, mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha que legal. Tantan. Aqui é o resumo da carteira neste momento, né? A gente está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ativos. A gente está com 40% de caixa ainda, tá? Porque a gente começou na última semana de setembro, então começamos agora. Mas olha que legal. 2 papéis já dando 10%, né? Mais de 10%, inclusive, tá? 2 papéis aí caminhando para atingir 5%, sendo que um na alta lá do dia 3 chegou a bater 10%, e a gente falou de fazer parcial, tá? E outros dois também, outros 3, né? Um bem no 0 a 0, literalmente no 0 a 0, e outros 2, esse aqui é um case mais de longo prazo, então tá um pouco atrasado, e aqui é um case que é um case de curtíssimo prazo, mas que depende bastante do andamento, né, dessa melhora do setor doméstico. Essas empresas do setor doméstico estão sofrendo bastante, né, varejo. Eu preferi não me expor diretamente à empresa, sei lá, comprar uma Via Varejo, ou uma Magazine Luiza, ou sei lá, uma Cirela, alguma coisa nesse sentido. Eu preferi me expor numa cesta de ativos que replica melhor essa expectativa positiva para a economia brasileira, né, derivada pela curva de juros. Então, esse, né, por enquanto, aqui é o resultado da nossa carteirinha. Tá indo bem, né? Tá indo bem. Então, estamos indo bem. Levando em conta que você vai gastar por mês para assinar o Infobolso por 6 meses, né? Você vai gastar R$50 por mês. Acho que já deu para pagar aí alguma coisa, né? Já deu para fazer, já deu para pagar um pouco aí da assinatura. Beleza? Tá? Vamos dar uma olhada no S&P? E, né, só para a gente não esquecer, só para a gente não perder o fio da meada, na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, você vai ter todos os detalhes com relação ao Infobolso, tá? Vai ter um vídeo explicando o que você vai ter de benefício, e aqui eu falo para você os benefícios. Espera aí, vamos lá. Vamos falar aqui, ó. E o que você vai ter de benefício, né? Você vai ter, além das recomendações, você vai ter um grupo que é só de recomendação, de só você receber tudo. Ponto de entrada, né, quando fazer parcial, quando estopar, né, então vai ser tudo bem direcionado, é uma carteira administrada. E um outro grupo, onde você vai poder participar desse grupo, fazer perguntar, pô, você pode ver minha carteira? Eu vejo sua carteira, a gente faz, né, esse trabalho de assessoria também, né, na medida do possível também, não dá para ficar toda hora revisando carteira, mas se você tiver dúvidas sobre papéis, por exemplo, hoje o pessoal perguntando, tem um pessoal lá, tem o BTG no nível atual, faz parcial, aí eu explico todo o racional
para você fazer ou não uma parcial, né? Ah, tal papel tenda, né? Desmanchou, tá num ponto interessante. Eu explico todo o racional, se vale a pena ou não, e não só gráfico, né? Eu explico também, trago uma explicação também do lado do fundamento, que é muito importante. Então, é uma explicação completa, é isso que eu quero dizer, é completa. Não é só, o gráfico rompeu, o gráfico perdeu suporte, né? Que isso aí qualquer um imbecil faz. Então, a gente faz um trabalho bem completo para trazer um call embasado, né? E também, né, os calls em aberto, que nem eu mostrei aqui para vocês, também tudo tem base, né? É gráfico, é fundamento e é múltiplo. E análise vem um top-down, né? Do macro para o micro. Né? Eu faço esse tipo de análise e a gente faz essas entradas aí. A gente tem caixa e vai colocar outras coisas aí, pretendo colocar mais coisas na carteira ao longo do tempo, tá? Esses próximos dias, com certeza. Então você vai receber tudo isso, vai receber ao final do dia um relatório, né, com Ibovespa, as principais blue chips e 3 ações que o pessoal escolhe na sexta-feira, que vai ser analisada ao longo da semana. E você tem também, né, pela manhã, o pré-market, eu explico o que está acontecendo no mundo e as principais cotações, né, minério de ferro, tudo isso, né, petróleo, tudo. Antes do meio-dia, né, antes da virada, né, da manhã para tarde, eu mando mais um comentário explicando como é que foi a abertura, né, e, né, o fechamento eu faço aqui no YouTube e vem junto também com o relatório. Então, você tem um serviço completo no Infobolsa, desde recomendação até a parte de assessoria, né, perguntando sobre papéis, tirando dúvidas. Então, é algo que tem um valor agregado bem interessante e com preço bem do acessível. Então não deixe de aproveitar, tá? Aqui na descrição do vídeo, a página de venda e explicando, né, um videozinho explicando tudo sobre o Infobolso. Beleza? Feito isso, vamos voltar para o S&P? Vamos lá. Aqui, rapidinho. Não mudou muito o cenário, né? A gente já vem explicando, né, o candle de reversão formado aqui. E a mínima de hoje, né, o 3.650, é o suporte intermediário mais importante. Ele amanhã não pode, tá? Assim, não é que não pode, não seria o ideal fechar a semana abaixo dessa mínima. Porque o que vai acontecer? A pressão de venda da média móvel de 21, em linha com a tendência de baixa de curto prazo, vai ser exercida. E aí, cara, pode, pela tendência de baixa, pode muito bem voltar para o 3.600. Tá? Lembrando que, se perder o 3.580, não tem cenário de alta no curtíssimo prazo. Tá? O importante aqui é ficar acima do 3.580. Para ganhar força, primeiro, sustentar a mínima de hoje, voltar a negociar acima desse 3.750 e o grande objetivo aqui é romper o 3.800. Tá? Aí, como eu falei, né, a curva de juros, ó, a de 2 anos aí colocando 4,6. Tá bom? Bom, Ibovespa. Muito contrário do que a gente vê do mercado norte-americano, pelo S&P, nosso querido Ibovespa, fundo confirmado no 111.630, cerca de 1% da máxima do mês. Confirmou o rompimento da máxima do mês? Pivô de alta armado, caminho aberto para a máxima do ano. Aqui, não pode ficar abaixo dos 111.630 e tem suporte intermediário na média móvel de 21. Como eu disse, estatais, destaque de alta, Petrobras segue sua tendência de alta principal, né? Nova máxima histórica em 36,55, então vai carregando o papel. O suporte principal agora do curtíssimo prazo, R$ 34,00. Banco do Brasil também fechando na máxima, né? Conforme a gente explicou, volume acima da média, o papel tá lindo, maravilhoso, por isso que a gente comprou por aqui, né? Ai, que maravilha, maravilhoso aqui a gente comprou. Então, a gente vai levando, né? O papel tem como alvo a máxima histórica, 46,18, então segue a tendência de alta principal, e assim como Petrobras, né, a mínima aqui, esse 41,70, é uma importante referência de suporte agora no curtíssimo prazo. Os bancos, a mesma coisa, né, também aqui, Itaúzão, eu não posso ficar falando muito da carteira, né, mas também está na nossa carteirinha,
também foi uma das nossas oportunidades de compra aí durante a queda. Pô, botou perto dos R$ 28, cara. É lá, é nóis. Também, tendência forte de alta, se romper esse 30,25, que foi a nova máxima histórica, né? Caminho aberto para novas máximas, né? Eu deixei R$ 32 aqui porque é uma referência de preço-alvo aí, médio do mercado. Valetinha, que eu falei para vocês. Hoje vai ser decisivo. Se não sair nada do Congresso chinês, muita atenção para esse 69,26. Se perder esse 69,26, essa tendência de alta aqui do curtíssimo prazo, que já perdeu força, vai ser anulada. O papel volta nesse processo de indefinição e caminho aberto para o fundo principal dos R$66. E se levando em conta o spread que está com o minério de ferro, a ideia é voltar a fechar esse gap nos R$63. Beleza? Bom, destaques de queda de hoje, Tenda, né? Tenda, destaque de queda, devolvendo tudo aqui, né? Voltando aqui fechando na mínima do 4,85. Oi, batendo 0,22. Mills frango assado, aquelas coisas, né? Média móvel de 21, retorno da média móvel de 21. E via varejo, né? O setor aí de varejo, construção, destaque de queda, mesmo com a curva de juro flat. Teve um relatório da XP falando do e-commerce, né? Que vai ser o resultado do terceiro tri, basicamente é queima de caixa. Né? E aqui, né, e vários papéis do setor vão, né, esses mais voláteis, né, eles estão voltando abaixo da média móvel de 21 semanal. E a tendência é de baixa no curto prazo. Vai ficar feio se perder essas últimas mínimas. Tá? Aí, destaque positivo, Banco do Brasil, CSN aqui, né, essa questão da China vai ser bem importante para o papel, né, e uma recuperação de MRV. Recuperando, né, bateu aqui nesse 9,10, confirmou esse candle de reversão, por enquanto é um repique dentro desse movimento de baixa principal. Beleza, pessoal? Então é isso, não deixe de aproveitar, né, a oportunidade de fazer parte da comunidade do Infobolso, né, a gente responder as pessoas, fazer a parte da comunidade, ter acesso, né, a todo esse conteúdo, né, com relação a... Hoje a gente estava discutindo, por exemplo, frigoríficos. Né, então é algo... tem um valor agregado bem legal mesmo. Não é porque não é minha comunidade, não. É porque realmente você tem um valor agregado bem legal fazendo parte da comunidade. Né? Não é só receber relatório ou compra ou é venda. Não, você tem tudo isso e mais todo o suporte. Que o suporte, né, é a base da nossa filosofia aqui do Põe no Bolso. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.